sentimentos, fazendo de nós um só. People around the world sing the same song, solidarity in the world. Línguas diferentes, mesmos sentimentos, fazendo de nós um só. People around the world sing the same song, solidarity in the world. Queria iniciar essa conversa hoje com você, meu amigo, minha querida amiga, com você empenhado nessa causa comum de colaborar na construção de um mundo melhor, portanto de um Brasil melhor, mais humano, ou seja, mais solidário e mais participativo, a partir das análises dos últimos capítulos de meu livro Participação e Solidariedade, que aliás constam também da Carta por uma Civilização Participativa e Solidária. No entanto, a sequência de crises por que está passando o Brasil me obriga a voltar-me mais uma vez para a questão da reforma política, posta como uma das medidas prioritárias para superar este processo desagregador por que estamos sendo conduzidos. Desejaria mostrar como os princípios da participação e da solidariedade contidos em nossa proposta podem contribuir para dar conteúdo adequado à reforma política, pois as medidas postas até esse momento na imprensa ou mesmo nos parlamentos não me parece terem um conteúdo adequado para fazer uma real reforma política do Brasil. Elas mudariam apenas questões superficiais, essas propostas, incapazes de eliminar as verdadeiras causas das distorções que tomaram conta de nossa vida pública. Causas que estão muito além do que seria uma reforma partidária ou eleitoral, como voto distrital, voto proporcional, coligações partidárias, listas simples ou múltiplas, enfim, urna eleitoral ou cédulas, partidos nacionais e outras reformas deste tipo que poderiam ser caracterizadas exclusivamente como reformas eleitorais ou partidárias. Quando as instituições onde se inserem os partidos ou os processos eleitorais funcionam, a organização política aceita muitas dessas formas de organização partidária ou eleitoral. Há países que funcionam e funcionam muito bem em qualquer uma dessas modalidades. Reduzida, porém, a reforma política à mera reforma partidária ou eleitoral, enquanto permanece viciada a organização e o funcionamento das instituições, esse tipo de reforma acabaria por nada contribuir para a recuperação das sucessivas crises por onde o país está sendo levado. O agravamento da crise ou das crises, além de levar a sociedade brasileira, você, o povo, a mais uma frustração, levará também o Brasil de crise em crise a frustrar. Isto aqui me referia dos objetivos, da responsabilidade do Brasil em relação ao futuro e em relação à própria humanidade, que seria inevitável caso, como disse, considerarmos a dimensão do Brasil, o caráter de sua população, dos seus valores, e um fracasso nesta vocação natural, além de ser frustrante para a nossa geração, seria muito pior para as gerações futuras.
E eu não queria que a reforma política trouxesse mais uma frustração para o povo brasileiro. Como já afirmei em documentos anteriores sobre reforma política, nossa proposta em favor de uma civilização participativa e solidária não é apenas uma formulação teórica, mas ela ganha sentido na medida em que pode inspirar ou se transformar em leis e em medidas transformadoras da atual organização social ou ordem civilizatória. Para isto, uma reforma política deve abranger muito mais do que uma reforma partidária ou eleitoral. Deve abranger a organização do Estado e da sociedade em seus vários aspectos, mas especialmente ou necessariamente em seus aspectos jurídicos. Línguas diferentes, mesmos sentimentos, fazendo de nós um só. People around the world sing the same song, solidarity in the world. Línguas diferentes, mesmos sentimentos, fazendo de nós um só. People around the world sing the same song, solidarity in the world. A urgência da questão e a forma como a sociedade brasileira mais uma vez está sendo induzida a um equívoco incluem, segundo o que se lê nas redes sociais e na imprensa, instituições veneráveis, sem dúvida alguma, como algumas universidades, os seus professores ou, enfim, estudantes, a CNBB, a OAB de tantas lutas, que ao defender propostas como o financiamento público de campanhas eleitorais, não percebem ou colaboram para que a reforma política seja transformada naquilo que eu disse, uma simples reforma partidária ou uma simples reforma eleitoral, que eu, como dizia, mais uma vez o povo está sendo enganado, iludido, e a ilusão estará trazendo mais uma frustração para a sociedade brasileira. Isso não devia acontecer. Quando o povo seja iludido e frustrado, que o povo seja frustrado não é novidade. Isso tem acontecido ao longo da história do Brasil e, sobretudo, na história recente do Brasil. Quero lembrar algumas das frustrações acontecidas, atendo-me apenas à história recente, para mostrar como o povo tem sido iludido e suas esperanças têm sido frustradas. Isso não poderia acontecer mais uma vez.
Impressiona-me que haja quem acredite, e até proponha de boa fé ou não, eu não sei, que se elimine a contribuição das empresas, aquela feita à luz do dia e registrada nos tribunais. Esses não acreditam ou fazem por não saber que a contribuição suja é e continuará sendo a dos caixas 2, por baixo dos panos. A contribuição suja, dada por baixo dos panos, é que se origina do desvio do dinheiro público, por intermédio de empresas e de tantos outros canais que podem ser até pessoas físicas, abastecidos com as próprias pagas a políticos e a partidos políticos, ou financiada com recursos próprios, pode ser também dada igualmente por baixo dos panos, em troca de compromissos futuros comprados, de muita espécie de compromissos, financiamento esse que será cobrado depois, em favores e em benesses que fazem a corrupção. É esse financiamento espúrio que corrompe o processo político e o mínimo de consciência política ou de consciência ética sabe que esse tipo de financiamento já é proibido, e por isso, por ser proibido, que essa contribuição suja é feita por baixo do pano através do Caixa 2. Uma proibição a mais não vai impedir que os espertos de consciência curta ou de consciência nenhuma continuem mantendo no processo político essa forma prostituída de corrupção. A causa da corrupção está além, está na concentração do poder e do dinheiro nas estruturas e nos comportamentos do Estado e em setores da sociedade. É esta concentração que é necessário proibir, pois nela está a origem da corrupção do processo político e como consequência do processo eleitoral e da organização partidária. E ela só servirá para abrir as portas para que o dinheiro público se conurbe ao financiamento sujo do Caixa 2, alimentado por baixo do pano. Proibir o que já é proibido não leva a coisa nenhuma, enquanto proibir o funcionamento, o financiamento aberto, transparente, registrado nos tribunais, de modo que a sociedade saiba o que está acontecendo, a origem de seus recursos e seu emprego, quem financia quem. Esta seria uma forma de inserir realmente a sociedade no processo político. A reforma política, portanto, tem que ir um passo além da reforma partidária e eleitoral, que também é necessária, ou do financiamento público de campanhas, que, como vimos, sem uma reforma institucional, seguramente só vai ampliar o espaço da corrupção e frustrar a sociedade. A reforma política, ao contrário, pode ser o momento oportuno de que se reorganize o Brasil e o Estado brasileiro, introduzindo na sua estrutura organizacional, na sua estrutura jurídica, a desconcentração, que esta acompanharia o Brasil por uma nova etapa de sua história, voltada ao homem, não ao poder, voltada à participação, não à concentração e à exclusão,
Princípios estes da participação e da solidariedade, tão presentes na índole, nas aspirações do povo brasileiro, e em resumo, ou em síntese, dos valores a que nós chamamos de massa de consciência. Nenhuma reforma política trará resultado enquanto todo o poder continuar nas mãos do governo federal. Transformados os estados e municípios em verdadeiras satrapias e os cidadãos em súditos submissos ao poder central, de quem tudo depende, tornada a federação simples letra vazia e a liberdade ou pluralismo da organização social, isso é a democracia, se transforma em simples palavrório de produzir aplausos de palanque. Nenhuma reforma política trará resultados enquanto no governo federal tudo continuar, por sua vez, concentrado no poder executivo, a quem é atribuído todo o poder e todo o dinheiro, prerrogativas de que se vale para negociar apoios, corrompendo partidos e parlamentares nos parlamentos e cidadãos nas campanhas eleitorais. Estamos cansados de ver e revoltados de ver no que está acontecendo no Brasil. Nenhuma reforma política terá êxito também enquanto permanecer no Executivo o poder de indicar e nomear no Supremo Federal cabeça da organização judiciária do país e de sua organização jurídica. No entanto, temo que a ausência de organizações respeitáveis, como as citadas, as universidades, a CNBB ou a própria OAB, ficarem alheios a esse debate em profundidade, mais substantivo, e permanecerem como os políticos e suas propostas superficiais, confundindo reforma partidária e eleitoral com reforma política. E ainda nesse nível, assumir deles, dos políticos, pautas de valor e resultados discutíveis, como o referido financiamento público das campanhas. Isto só traria à sociedade brasileira uma nova frustração, como tem acontecido no passado. Veja, meus caros amigos, minha querida amiga e todos os que acessam a nossa rede, os vídeos anteriores que fiz sobre essa mesma importante questão, especialmente 3 deles que eu sugiro: o Brasil Imperial, a reforma política e, de novo, o Retorna à Reforma Política. Eles estão em nossa página no Facebook, Civilização Participativa e Solidária. Estão também em nosso site. Meu amigo, comente, entre nesse debate maior, divulgue, compartilhe. Obrigado, meus amigos, por sua participação. Obrigado em nome do Brasil, por colaborar por um Brasil melhor, por uma civilização mais participativa e mais solidária.